Namastê, bom dia a todos. Eu sou Durga Chandrika e vim trazer um tema em que eu me interesso muito. E aí queria compartilhar essa reflexão com vocês, né? Que é um tema sobre como a gente se sente desconectado e ao mesmo tempo a gente vive conectado digitalmente, né? Essas duas versões. Então, primeiramente, o que significa isso, né? O que é estar desconectado e conectado ao mesmo tempo? Bom, o termo desconectar, né, é você estar desligado de algo, é você estar distante de algo. E como a gente pode se sentir desconectado se a gente está o tempo todo, teoricamente, se conectando com algo externo? O que acontece é que, principalmente com o mundo digital, e se a gente pensar quando é que começou, né, esse mundo digital, esse boom, né? Esse boom começou na década de 80. Ou seja, eles dizem que nós que nascemos na década de 80 já somos naturalmente dessa época, dessa revolução que eles chamam de Revolução 4, né, da Revolução Industrial Tecnológica. Mas é engraçado que eu parei pra pensar, mas nossa, pra mim, principalmente quando veio o celular, a internet, eu também tive uma dificuldade para me adaptar. Então, como é que eles consideram como se eu fosse naturalmente dessa época? Porque na década de 80 ainda, que já tinha a rádio, já tinha a televisão, a gente assistia, mas a gente ainda era de uma época em que a gente saía para brincar. A gente tinha muito contato com as pessoas. E até na década de 90 isso ainda acontecia. Mesmo já tendo entrado, né, entre a década de 90 e já já entrando no século 21, né, que daí apareceu o celular e a internet, principalmente aqui no Brasil, foi algo novo em que a gente usava, mas o contato presencial era muito maior. Aí esse avanço ele foi tão rápido, né? E aí, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos. Ele já nasceu praticamente junto com, sei lá, já tinha o Facebook, já existiam as mídias, né? As redes sociais, já tava esse boom. Então, para eles é muito mais natural, né? Essa evolução. E aí você imagina para quem era mais, quem as pessoas mais velhas do que nós, né? Da década de 80. E aí, na verdade, com a pandemia, isso deu uma explosão muito grande, né? Que antes da pandemia era um instrumento que a gente utilizava para se comunicar, tal, mas às vezes para trabalhar, mas com a pandemia isso passou quase que para 100% da nossa necessidade, né? E aí o que aconteceu, né? Junto com todo o processo da pandemia, de estresse, de medo, de ansiedade, veio o abuso mesmo da tecnologia. Eu estava lendo sobre isso, inclusive surgiram termos que na verdade já existiam, mas as pessoas não utilizavam, que é obesidade tecnológica. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, sempre quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa em alguém. Eu até lembrei do desenho do Wall-E, que é aquela galera, tipo, toda obesa, dentro de uma nave, né, espacial, com o cúmulo da tecnologia, né? Mas ninguém mais se movimentava mais. Mas na verdade eu fui buscar o que é o termo da obesidade tecnológica. Porque quando a gente pensa em obesidade, é o acúmulo de algo que a gente está consumindo. E na verdade, hoje em dia, a gente consome demasiadamente o quê? Informações e conteúdos que chegam a gente. Desde um conteúdo mais profundo
até coisas como dancinhas e esse blá blá blá. E aí, na verdade, quando eles falam obesidade tecnológica, eles querem se tratar desse fato, né? Que realmente a gente consome demais. Outro termo foi o estresse tecnológico. E aí a gente entra numa área também que tem se agravado muito, né? E aí o que se trata desse estresse tecnológico? Que acontece de várias formas diferentes. Algo que eu tenho observado eu ofereço rodas de conversa voluntárias em uma escola. E aí, o aumento que tem ocorrido de crianças com ansiedade é muito grande. E provavelmente isso acontece devido ao uso excessivo, né? É uma das causas, eu não estou dizendo que só existe essa causa, mas uma das causas é o uso excessivo da tecnologia. E algo que eu observei, por exemplo, durante a roda, tem várias crianças e adolescentes que eu acredito que por ele não saber o que fazer ou estar tão acostumado com o uso daquele aplicativo ou daquela tecnologia, eles estavam usando o celular. E aí, como controlar isso, né? Tem sido uma guerra e um desafio muito grande, principalmente para os pais, porque eles não sabem como trabalhar com seus filhos para trazer essa consciência de que eu gosto de usar muito uma palavra para tudo na vida, que ou você utiliza aquilo ali, ou aquilo vai te utilizar. E aí, na verdade, é o desafio para você trazer consciência para os seus filhos de como você utilizar aquela ferramenta e não deixar que ela te utilize. Então, e aí dentro desse estresse, então vem a ansiedade, vem o próprio estresse de que, isso aqui tá muito lento, né? Eu quero fazer isso e não consigo. Eu quero utilizar essa ferramenta e também não tô conseguindo. Traz a frustração, traz o sentimento de que eu não sou capaz. Então, muitas desses sentimentos, elas estão vindo à tona, né? Apesar de que eu não tô dizendo que não é uma ferramenta útil e que hoje em dia a gente não tem que utilizar. Eu tô utilizando agora ferramentas para falar com vocês. Então, a gente não pode fugir disso, a gente não pode renegar a tecnologia, né? A gente não pode renegar o mundo de agora, mas parar para refletir o que isso está causando na gente e como utilizar de uma forma mais saudável. Enfim, outro termo que apareceu e que é muito preocupante é a dependência da tecnologia, né? E que a maioria das pessoas, elas não querem olhar para aquilo ali. Porque quando a gente vê as pesquisas, cada vez está maior o uso dependente, né, de celulares, tablets, videogame, é preocupante. E para falar com as crianças sobre isso, eles tentam renegar isso, porque eles gostam, né, de utilizar aquela ferramenta e eles não querem aceitar que eles estão dependentes. E não é só as crianças, são os adultos também. Nós somos os primeiros a fazer isso. Quantas vezes eu me pego tentando falar para o meu filho utilize menos, sendo que às vezes eu tô trabalhando no computador horas a fio, né? E isso é muito comum. E aí, na verdade, as crianças, elas aprendem através do exemplo também. Não adianta a gente dizer que, meu filho, coma de maneira mais saudável, se daí você vai lá e entra numa lanchonete e come algo que não é saudável. Ele não é... As crianças, elas são super espertas. E aí ela vai começar a se perguntar e depois perguntar para você: por que você quer que eu coma isso? Ou por que você quer que eu use dessa forma se você não tá fazendo igual? E na verdade nós somos a referência para as crianças. As nossas crianças, pelo menos, né? Então, eu vim trazer hoje para vocês essa reflexão, assim. Eu li vários estudos
E vou botar aqui embaixo se vocês tiverem mais interesse em buscar mais informação sobre isso, tanto para nós mesmos quanto para as nossas crianças, e que é importante a gente estar atento, né? E tentar entrar em acordo com eles, que não é tirar totalmente, mas como que a gente pode fazer para eles e até nós mesmos termos mais consciência de como utilizar, e se a gente não utilizar de forma correta, o que isso pode causar na gente. E aí eu entro na parte de se desconectar, né? Outro índice altíssimo que a gente vê é que houve uma pesquisa no Brasil e, se não me engano, foi da UFMG, tá? Mas depois eu confirmo com vocês. Mas essa pesquisa, ela viu que 50% das pessoas que foram, que responderam essa pesquisa, elas disseram que elas se sentem sozinhas. E aí, sozinhas ou sempre, ou quase sempre, ou numa frequência muito grande. E aí, como eu falei assim, nossa, como é que pode nós brasileiros, que sempre fomos super calorosos, que adoramos ter contato com o outro, a gente tá com esse sentimento? É lógico que durante a pandemia isso aconteceu, e eu acho que a gente sofreu muito mais do que alguns outros países que estão acostumados com essa distância, né? Mas pra gente começar a observar também que quantas vezes a gente tá numa roda de pessoas, ou dentro da família, ou entre amigos, e cada um no celular. Quantas vezes a gente deixa de estar presencialmente olhando para uma pessoa, olhando nos olhos da pessoa, tocando, sabe? Tendo contato realmente, estando presente para estar no celular conversando com alguém, não sei de onde. Então, pra gente, se a gente está se sentindo sozinho e desconectado, o que a gente está fazendo pra gente estar se sentindo assim? Porque às vezes a gente não sabe. A gente se sente sozinho e aí, na verdade, toda vez que a gente se sente sozinho, a gente tem a tendência, às vezes, se não tem alguém que a gente possa se conectar, ir pra onde? Pro celular. Só que isso não nos nutre. O ser humano, evolutivamente, isso é a evolução da espécie. A gente é um animal de grupo. E a gente precisa um do outro para sobreviver. É lógico que hoje em dia, como isso também não é tão nítido, que a gente não vive mais no tempo das cavernas e a gente se tornou uma sociedade individualista. E a gente acha que pode sobreviver assim. A gente acha que pode ficar sozinho e sobreviver. Ah, eu trabalho, eu tenho a minha vida. E cada vez as crianças, como está um índice altíssimo de separação, o que as crianças veem? Os pais vivendo sozinhos e cada vez os pais têm menos filhos, então a maioria das pessoas tem um filho só. Então a quantidade de pessoas está se reduzindo muito e a gente está tendo que sobreviver sozinho. E aí entra o aumento desse sentimento, né, de solidão, de falta de comunhão, falta de comunidade. Bom, na verdade, isso é um assunto que a gente poderia ficar conversando horas. E o que eu quero trazer para vocês é observarem. Vocês estão se sentindo desconectados? E, na verdade, quando a gente fala desconectado, tem dois níveis de desconexão, mas eles são praticamente um reflete o outro. A gente pode se desconectar com o que está fora, ou seja, com o outro. E aí, na verdade, isso reflete uma desconexão do que está dentro de nós. E aí, por que eu trouxe também esse assunto? Porque eu trabalho, né, com autoconhecimento e reconexão, então é algo que eu gosto, mas é algo que eu observo também, tanto dos meus alunos na escola, muitas vezes até, enfim, meu filho eu já observei, ele falando, tô me sentindo sozinho, mas ainda bem que daí eu coloquei ele pra brincar e fazer aula no circo. Então, quanto mais a gente
nós mesmos e os nossos filhos poderem interagir com outras crianças e a gente com outros adultos e com crianças também, que é maravilhoso, é melhor para a gente encontrar esse equilíbrio, né? E realmente observar para dentro, né? Observar, fechar os olhos, desconectar um pouco o celular. Então, na verdade, eu quero trazer uma prática que ela é simples e ela funciona para, se você quiser, se estiver se sentindo desconectado dos outros ou de si mesma, que você pode fazer. E é rápido. E aí, observa, tá? E aí, se puder, pode entrar em contato comigo, pode comentar se funciona para você ou se não funciona, mas é você, mesmo que seja 5 minutos por dia, desliga tudo que for de tecnologia, encontra um cantinho e nesse cantinho deixa tudo que é de tecnologia lá fora. De preferência que você esteja sozinha. E aí senta com você mesmo, fecha os olhos, respira profundamente. Solta o ar devagar. Mais uma vez, respira. Solta e relaxa. Deixa tudo, preocupações, contas para pagar, as pessoas, deixa tudo lá fora. Tudo que te trouxer para fora do seu ser e de desconexão, deixa lá e traz um momento para você se conectar consigo mesmo. E nesse respirar, observa a sua respiração, como ela tá. Observa o seu corpo, qualquer sensação que você estiver sentindo. Continua a respirar para te ajudar nesse processo. Se tiver algum ponto de tensão, vai relaxando e trazendo a respiração para aquele ponto. No expirar, vai relaxando cada parte tensa do seu corpo. Se conecta consigo mesmo. Traz a mão no coração. Observa se você consegue sentir a batida do seu coração. E aí, devagar, você pode abrir os olhos, ou pode ficar assim mais um tempinho. É uma prática simples, é uma prática rápida, e que se você fizer isso todos os dias, você vai se sentir bem mais conectado. E aí eu queria trazer também para vocês, além dessa reflexão, para a gente começar a compartilhar também, né? E poder se ajudar. Então, se vocês tiverem alguma pergunta nesse aspecto, ou se alguém ao seu redor, o seu filho, estiver passando por isso, que a gente precisa se ajudar. Sabe, às vezes a gente também precisa observar e aprender, porque às vezes a gente nem tem consciência de que a gente está passando por isso. Aí vamos começar a se observar mais, refletir sobre esse processo, refletir o quanto a gente consegue utilizar a tecnologia, ou será que ela está nos utilizando? Quantas vezes a gente poderia estar fazendo algo
mais útil, e aí a gente está consumindo algo que não vai nos beneficiar em nada na nossa vida. Qual é a qualidade do que a gente está consumindo? Como a gente se conecta com o próximo? Como a gente está se conectando com nós mesmos? E é tão simples, né? São práticas básicas e são profundas. Não é porque ela é básica e simples que ela não é profunda. Aliás, o simples e básico muitas vezes costuma ser mais profundo do que algo que é complexo, que você precisa, que você não consegue fazer. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês e espero que vocês compartilhem qualquer pensamento, qualquer experiência de vocês. Eu quero escutar. Qual é a experiência de vocês em relação a esse tema? Em relação a essa conexão digital e a nossa desconexão do nosso eu, a desconexão com o que está ao nosso redor. Sabe, uma dessas pesquisas estavam falando que eles querem colocar a dependência tecnológica como sendo considerada uma das doenças psicológicas, né? E aí eu tava lendo, eles consideram que a partir do momento em que você consome ou utiliza tecnologia a mais de 38 horas por semana, já é considerado uma dependência. E aí é bem interessante para a gente se perguntar, existem uns aplicativos em que você pode medir o tempo que você fica utilizando um celular. É lógico que se você utiliza ferramentas diferentes, tipo computador, tablet, celular, cada um vai medir de uma forma. Você pode até instalar isso em todas as tecnologias. Mas só pra gente ter uma consciência mesmo. Ninguém tá aqui pra julgar vocês, né? Nem pra dizer que o que é certo, o que é errado, que você esteja fazendo. Eu só trouxe esse tema porque, na verdade, é uma preocupação minha, principalmente em relação ao meu filho, né? Que é dessa geração que parece que eles nascem sabendo, né? Como passar foto desde bebê, enfim. E é uma preocupação em relação ao meu bem-estar. Porque eu trabalho com isso, eu trabalho com autoconhecimento, com conexão. Então, se eu não trouxer isso, essa consciência para mim mesma, como é que eu posso falar para você, né? Então, eu tô compartilhando como um ser humano que também tá aberto a errar e procurar acertar. E é por isso que, enfim, que eu quero trazer isso, na verdade, como um bate-papo e uma troca. E é por isso que eu insisto, que eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? O que vocês vivenciam relacionado a isso? Se tiverem alguma prática também em que ajude, né, a gente ter mais consciência de como utilizar de forma saudável, ou principalmente, né, que eu vejo muitos pais desesperados em que método eu utilizo para que meu filho não utilize excessivamente a tecnologia, né? Porque como que eu faço para ele não ter os efeitos colaterais que estão tendo de ansiedade, de insônia, de mudança de humor. E é um aumento muito grande, né? Então é triste a gente ver as nossas crianças, né? Eu lembro da gente, quando meu filho nasceu e das minhas amigas, escutar várias delas. As crianças cristal, as crianças arco-íris, as crianças índigo, que elas são seres já iluminados. Mas daí quando a gente vê essas crianças todas perdidas na tecnologia, cadê a evolução, né? Só que é isso, a gente precisa ajudar essas crianças serem
seres mais iluminados e evoluídos do que nós, que é o natural. Eles serem mais, essa é a evolução, né? Eles serem melhores do que nós. Mas eles precisam também que possamos guiar eles nesse processo, né? É importante eles terem uma boa guiança. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu tento aprender muito é a gente pode tentar guiar, mas a gente não tem como mudar o destino deles, né? A vontade deles. Uma frase que eu gostei muito é que tem uma diferença muito sutil entre ser um exemplo e uma referência. E passou a época que os pais são o exemplo. Agora a gente precisa ser a referência deles para um ponto, para eles descobrirem quem eles são, né? E eu vejo muito que acabou aquela coisa também, né, dos pais serem heróis. Desculpa, eu tô entrando em outro caminho, mas é importante também da gente quebrar isso. Nós não somos os heróis. A gente é uma referência de que somos humanos, né? De uma forma até mais humilde, de dizer para os nossos filhos, nós erramos, nós tentamos aprender e estamos aqui continuando a aprender. Então, e com a tecnologia e esse boom, mais ainda, porque a gente também está aprendendo a como se adaptar nesse processo, né? De boom tecnológico, cheio de palavras novas, de estresse tecnológico, obesidade tecnológica, dependência tecnológica. É engraçado, meu filho odeia que eu fale tecnologia. Ele, mamãe, fale celular, ou sei lá, smartphone, ou tablet, mas porque tudo você fala tecnologia? Porque tem tecnologia, né? Mas enfim, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos, né? Nessa jornada de aprendizado. Então, gratidão, namastê. E comentem aí embaixo, eu vou deixar os links também dos artigos que eu li que podem ser úteis para todos nós, tá bom? Tenham um bom dia e até a próxima!